E aí, vamos conversar sobre as nossas leituras de janeiro? Tem que começar falando com vocês que janeiro foi um mês de leituras intensas e bem impactantes. Tem algumas leituras concluídas e outras em andamento. E uma coisa antes de falar com vocês é que eu tenho um ritual literário que eu gosto de seguir ele muito bem, que é sempre no dia 1º de janeiro começar um livro novo, aquele livro que eu quero que represente, que signifique muito aquele meu ano. No caso, né, para 2026, o livro escolhido é uma figurinha que vem repetida no canal, tá? Que já entrou em algumas metas, enfim. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele esteve nas minhas metas de 2025, mas eu tenho um vídeo aqui no canal em que falei que leituras que não funcionaram muito bem para mim em 2025, que eu não consegui dar continuidade. É uma listinha lá que tem, vale a pena vocês conferirem sobre o debate, enfim, que eu fiz. E uma delas foi, então, o Grande Sertão Veredas, que eu também escolhi para ser o início de 2025. Não funcionou, enfim, eu zerei completamente a leitura e eu escolhi para 2026, representando muito bem isso. Então, dia 1º de janeiro, eu comecei a leitura, então, de Grande Sertão Veredas, tá? Como se eu não tivesse lido nunca antes nada a respeito sobre. Eu já li uma obra do Guimarães Rosa, que é um livro de contos, que é Sagarana, mas enfim, daqui a pouco a gente conversa sobre esse livro na parte de leituras em andamento, tá? Mas só para falar para vocês que a primeira leitura que eu comecei o ano foi este livro, mas a primeira leitura que eu concluí, então logo que eu terminei, comecei esse livro, logo alguns dias depois, né, eu comecei então A Pérola, do John Steinbeck. E esse livro já vinha, né, desde o final do ano, acho que eu já falei aqui em algum, acho que um livro de novos na estante de dezembro, alguma coisa assim, que eu tava com expectativas de colocar na minha lista de janeiro de leituras e consegui e concluir. Então, uma leitura assim é curtinha, mas ela é bem impactante. Não se enganem com isso, até porque o Steinbeck ele vai utilizar de recursos ali, de palavras, enfim, que eu gostei muito disso. Uma coisa que me chamou bastante atenção são as palavras utilizadas. Nada está aqui na história por acaso. A brincadeira que ele faz, o jogo das palavras que ele vai construindo ali durante essa narrativa, aparentemente simples, mas, como eu disse para vocês, impactante. Vai falar muito sobre a questão da ganância do homem, vai falar também, ao falar primeiramente da ganância do homem, ele me lembrou muito um livro que eu recomendo muito para vocês aqui, que é um de contos do Tolstói, é De Quanta Terra Precisa um Homem, que justamente fala dessa questão do homem buscar cada vez mais a ganância do homem, né, dessa crítica. Aqui a construção tem algo semelhante nesse tom meio de fábula, meio de tom de parábola que o Steinbeck vai utilizar nesse livro, então me lembrou aparentemente então esse outro do Tolstói. Mas enfim, aqui além da ganância vai falar muito dessa questão das projeções, de viver de projeções, né, de viver no futuro, em vez de você cultivar, né, aquilo seu momento presente. Acontece que aqui a gente vai acompanhar o Quino e a sua família, e eles são uma família bem humilde, enfim, não tem dinheiro. Vai acontecer um incidente com o filho deles, que ele vai ser picado por um escorpião, eles vão precisar de um médico. Só que, né, tudo se precisa de dinheiro, as pessoas não fazem, não têm boa fé, não ajudam, enfim. E aí ele vai precisar desesperadamente encontrar alguma forma, no caso ali, de encontrar, né, ele ter a sorte de encontrar uma pérola para conseguir ter dinheiro. Quando ele encontra essa pérola, e aí os problemas vão começar a surgir nessa família, porque justamente vão começar esses questionamentos, né? Então, essas projeções que ele vai fazendo também, que pérola tem dinheiro, com dinheiro ele diz que que ele vai poder ter, né? Então, com o dinheiro, ele vai fazer projeções de vida para o filho, que vai poder dar ao médico para ele verificar essa história do escorpião, enfim. Mas não só isso, né? Questão de educação, a questão de mais conforto, roupas, enfim. Vai vivendo muito assim, ai, o que eu vou poder fazer com esse dinheiro? Algo que ainda nem se concretizou. É só porque ele descobriu uma pérola muito grande. Enfim, ele começa a viver muito nesse futuro e esquece um pouco do presente. O que eu achei interessante também é que o escritor ele vai usar muito a questão de melodia, a melodia regindo essa família. Então, essa família, ela começa com a cantiga da família, né, regindo eles, em que o som da natureza, uma linguagem não verbal, ou seja, eles se entendem por olhares, por trocas de afetos, por coisas simples do dia a dia. Então, aqui a rotina não é uma coisa ruim, o hábito, né, não é algo ruim. Pelo contrário, é algo de acolhimento, de afeto, de segurança. Então, aqueles sons do nosso dia a dia, que a gente está sempre acostumado a ouvir quando a gente está em algum lugar, um ambiente,
Então é isso, essa cantiga da família são esses sons que nos estão sempre ali no nosso dia a dia, seja um bater de um bolo, seja um teclado, sabe aquelas sons que estão sempre lá naquelas mesmas horas, enfim. Isso tudo seria a cantiga da família. Mas quando tem essa questão da ambição, dessa questão de precisar do dinheiro, da pérola, vão surgir duas cantigas, a cantiga do mal e a cantiga da pérola. E é aí que as coisas vão desandar para essa família. Então, o Stabile está denunciando muito isso, essa questão então da ganância, de se viver muito nesse futuro, dessas projeções e de quanto às vezes isso, né, vai acabar algo que você está pensando que vai trazer muito bem a você, no caso, vai trazer destruição. E a forma como ele vai conduzindo essa história vai te prendendo bastante e você vai ter, assim, são muitos ensinamentos que ele vai retratando aqui. É bem legal de ler, é bem legal de acompanhar. Então, assim, se você já leu esse livro do Tolstói de contos, você com certeza vai gostar muito de ler essa obra aqui. E se você leu, fica a minha outra indicação para vocês aí de ler De Quanta Terra Precisa um Homem, de Tolstói. Tem inclusive uma passagem aqui que eu gostei muito, tá? Que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é uma frase dita num livro aqui, logo no início, né? Que é dita pela Joana, que é a esposa dele. E ela fala assim: não é bom querer demais uma coisa, isso às vezes afugenta a sorte. Deve-se querer tudo na justa medida, porque é preciso ter muito tato com Deus ou os deuses. Então tá dizendo assim, aquele excesso, né? Então você querer muito mais do que precisa, de ficar desejando muito as coisas. Então dá esse alerta. Essa é uma das coisas que vai dar de alerta aqui, mas enfim. E eu esqueci de falar a questão dessa cantiga da Pérola, o que ela tem de diferente, né? Vale a pena retratar, que vai aparecer então essa questão de a linguagem verbal, a questão de esse distanciamento do afeto, vão ter outras prioridades, digamos assim. Só que essas prioridades não estão no presente, elas estão olhando para o futuro. E aí que acontece que desanda toda essa família aqui e vai levando para finais aqui, um final, na verdade, né, bem assim, impactante. Muito boa leitura, eu fiquei na dúvida da nota de dar para ela, né, de 0 a 5 estrelas no caso aqui, né, então de 4 estrelas mais ou menos eu dei para esse livro aqui, mas assim, gostei muito, recomendo fortemente essa leitura. Em seguida, outro livro que eu li, esse aqui, Os Livros e Você, do Somerset Maugham, isso, que é o mesmo escritor, né, de Servidão Humana, que é uma obra que eu até consegui pegar no sebo ano passado e que eu tenho muito interesse em ler, tô super empolgada por isso e já vi muitas pessoas falando bem, uma obra esgotada, enfim. Mas esse livro aqui, eu coloquei até numa listagem que eu falei de livros para você ler devagar, né, de livros para você ter na cabeceira, e esse aqui era na categoria de livros, falando sobre livros, como vocês podem ver pela capa, enfim, é isso que ele vai falar, né, de um escritor, né, e de um leitor falando sobre indicações de livros, enfim, e aqui tem o subtítulo Clássicos da Literatura que podem ampliar a sua visão de mundo. Então é isso que realmente eu estava esperando encontrar nesse livro. A introdução desse livro é maravilhosa. Assim, eu até compartilhei lá no meu perfil no Instagram, então muitos de vocês também me perguntaram que livro era esse, porque tem umas reflexões que vai falar muito daquela questão da relação do livro com o leitor. Primeiramente, o que ele propõe nesse livro é fazer indicações de obras que despertem algo na gente, que ele acredita que são, não que são essenciais na literatura, ou não, que ele acredita que vai despertar alguma relação com quem está lendo, que ele diz que são escritores que realmente estimulam de alguma forma, e outras aqui, inclusive, ele fala que são leituras mais tediosas, enfim, que não recomenda tanto, mas ele fala das leituras como fossem transformadoras, tanto para a vida dele. Então ele vai dando esse depoimento. Ele não dá spoiler aqui das leituras que ele vai citando aqui, tá? É uma indicação até grande. Se vocês forem ver pelas minhas marcações aqui em flags azuis, são as citações que ele vai falando, referências de livros que ele vai indicando. Alguns eu já li, muitos outros já estão nas minhas listas de leitura, mas enfim, o que mais me chamou a atenção nesse livro é a introdução, como eu disse para vocês, que ele vai ter reflexões muito interessantes. Ele defende, então, claro, a questão da leitura por prazer. E quando a gente faz a leitura de um livro, a gente tem que ter muito a questão de... tem que esperar algo daquele livro, tem que ter uma relação de
empatia com aqueles personagens, que você tem que ter uma curiosidade pela história que você está lendo. Não é simplesmente um virar de páginas que você está lendo por ler só um texto, de só umas palavras ali. Você tem que se envolver com aquela narrativa. A gente fala assim que é uma coisa assim que a gente escuta, parece uma coisa meio óbvio, simples, mas que às vezes a gente que pode deixar passar isso, né? A gente se prender. Não é nem a gente se identificar com os personagens, né? Mas a gente ter aquela questão de ficar curioso, de ficar interessado naquelas histórias. Outra parte muito interessante, né, que ele vai falar, que justamente nessa aqui que eu marquei mais coisas, enfim, que vai falar então a questão de que o livro, quando você lê, ele tem que ser importante e significativo para você. Não importa a opinião do outro, isso não vai invalidar a sua leitura. Então não importa se é uma crítica literária positiva ou negativa, enfim, o que importa é o que você pensa daquela leitura que você fez. Inclusive, olha, a única coisa significativa para você em um livro é o que ele diz a você. E se a sua opinião está em desacordo com a de todas as demais pessoas do mundo, isso não gera nenhuma consequência. A sua opinião é válida para você. Não há certo e errado. As relações entre o leitor e o livro são tão livres e íntimas quanto entre o místico e o seu Deus. E a outra mais interessante, olha aqui, ó. A pretensiosidade na apreciação literária é execrável. E você não deve se envergonhar se um livro louvado pelos melhores críticos não significa nada para você. Por outro lado, é melhor não falar mal deles se você não os leu. Ou seja, para você falar mal, né, que você pelo menos tenha lido a obra, não fale mal de um livro que você não tenha lido, enfim. Às vezes aquela questão de você terminar a leitura para falar mal com propriedade. E ele também vai falar de assuntos, no caso de, por exemplo, de se você não estiver gostando de uma leitura, que você se sinta à vontade para abandoná-la, porque a leitura tem que ser prazerosa. Ele vai repetindo um pouco dessas ideias. E ele também fala muito outro assunto que eu gosto até de compartilhar com vocês. E esses assuntos geram até, sei lá, outros vídeos aqui para o canal, mas ele fala de alguma forma daquela ideia da piriguetagem literária, né, de estar lendo vários livros ao mesmo tempo, porque ele diz que a gente, e isso pode ser muitas vezes irresponsável, não o que ele diz, mas o que eu entendo, pela nossa ressaca literária. Que quando você tem pelo menos 3 a 4 livros separados para ler, isso é muito bom. Porque a gente tem o nosso humor variado ao longo da semana, ao longo do dia mesmo. Então, às vezes quando você acorda pela manhã e tal, você quer ler um livro até, você tem a capacidade ou tá com a cabeça muito limpa para ler um livro de repente mais denso, mas no final do dia você só quer uma leitura mais leve. Então, às vezes você tem uma diferenciação entre essas leituras que você separa ao longo do seu dia, é importante para isso. Justamente porque às vezes você fala que, eu quero ler, mas eu nunca consigo ler nesse momento, nesse horário. Talvez seja por isso que você tenha que separar algumas leituras ali para alguns momentos do dia e ter opções aí ao longo da semana. Então a gente pode até fazer depois isso, se funciona para você. Mas tentar isso, de repente deixar 3 leituras separadas, 4, assim, sem cobrança, sem pressão, mas que isso ajuda muito a você manter, estar sempre lendo aí ao longo aí das semanas, enfim. Mas ele vai falar um pouco sobre isso e ele volta também a debater a questão da crítica literária, que é algo que pode atrapalhar. Olha, cada um de nós é o seu melhor crítico. O que quer que os outros, né, o que os doutos digam sobre o livro, por mais unânimes que sejam em elogiá-lo, a menos que ele interesse a você, não é assunto seu. Então você que lê é o juiz final de que avaliará o livro que está lendo. Nenhum de nós parece exatamente um com o outro, somos apenas um pouco parecidos. E não seria razoável supor que os livros que significaram muito para mim sejam precisamente aqueles que significarão muito para você. Faz total sentido, né? Então, volte meses eu falo de algum livro, aí a pessoa fala: é impossível você não ter lido esse livro, é impossível você não ter gostado desse livro. Enfim, temos aqui, né, assuntos que vale a pena a gente debater. Parecem ser óbvios, mas a gente percebe que não é tão assim algo comum para as pessoas aceitarem isso. Enfim, aí vem a outra parte, então assim, muito boa nessa introdução e tal. E aí ele vai dividir em 3 capítulos, vai dar dicas de livros de literatura inglesa, depois vai focar muito em literatura francesa, uma literatura que ele gosta muito, e eu percebi que eu gosto também bastante de literatura francesa. E no final ele vai falar de literatura americana, então ele vai falar de grandes clássicos, enfim. E eu fui marcando alguns, enfim, inclusive anotei num caderno de leituras que depois eu vou compartilhar com vocês, como que tá, que eu tô devendo isso pra vocês, não esqueci. Mas alguns livros que ele, 2 principalmente, que ele falou com muito apreço ali, que ele falou de Morro dos Ventos Uivantes, que é uma leitura que eu tô pra fazer agora em fevereiro, aguardem, tá?
E também ele falou de Murray, que é um livro que eu tenho interesse, mas ele falou de um jeito tão interessante ali do livro. Então, assim, tem alguns livros que ele vai indicando aqui, ele vai falando de uma forma que te envolve, e me envolveu muito. Eu comprei aqui a ideia, enfim, nossa, eu quero passar isso aqui na frente e tal. E vão ter outros títulos assim, isso é normal, né? Como uma lista de indicações que você não tem interesse, ou que, ah, tá, ok, sabe? Mas ele também depois vai indicar Moby Dick, que é um que eu já tenho interesse. Mas tem alguns, assim, específicos que eu acho que eu me lembro, assim, que ele indicou, que eu gostei muito da explicação dele de estar. Ah, o outro aqui é o americano, do Henry James também. Então, o Huckleberry Finn, do Mark Twain, também ele indica com bastante, sabe, afinco ali, de alguma forma. E alguns ele fala, esse livro aqui é meio assim, meio chato, como, por exemplo, até abrindo essa página de A Letra Escarlate. Mas ele diz que é interessante pela forma como o escritor usou aquilo e tal. Enfim, é uma leitura que funcionou, eu gostei. Dei 3 estrelas, tá? Mas é por isso, eu acho que faltou algo que eu ainda não consegui identificar, tá? Eu tô dando uma ideia das estrelas mais ou menos que eu dou pra vocês, numa nota aí até 5, só pra vocês entenderem pelo menos como ficou a classificação pra mim. Mas 3 pra mim já é uma coisa boa, tá, gente? Abaixo de 3, que é um livro mais ou menos, enfim. E 3 é um ok pra mim e que eu recomendo, tá? Mas é porque é uma lista de indicações. Eu acho que eu esperei um pouco mais de alguma forma, eu não sei ainda. Já tô trabalhando na ideia. Só de falar aqui um pouco com esse vigor aqui, eu já tô pensando em aumentar um pouquinho essa nota. Mas enfim. Outra leitura aqui, eu acho que também eu faço um pouco comparativa, na verdade, quando eu vou dando um pouco essas notas, né, com as leituras do mês. É Uma Confissão, de Tolstói. Então, falamos de Tolstói em relação a De Quanto a Terra Precisa o Homem, comparando aí com a Pérola, mas também tivemos uma leitura do Tolstói. Então, em dezembro eu li um conto de Tolstói, ano passado eu li contos do Tolstói. Esse ano resolvi então começar o ano lendo uma não ficção dele, e ela é extremamente, assim, impactante, né, são relatos bem, de uma mente bem conturbada ali, passando por essa questão da procura pelo sentido da vida, né. Então Tolstói, ele já tendo escrito, então, suas obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina, então muito bem de vida, enfim, um grande escritor, muito reconhecido, com família, enfim, ele começa a entrar nessa crise existencial. E para que serve isso tudo? Para que serve a vida? Qual o sentido disso? E aí são desabafos dele querendo, buscando essa resposta, sabe? A gente vê que é uma pessoa que está angustiada, que está com uma mente meio assim cansada dessa forma e que está tentando buscar soluções, enfim, mas que ele tem essa questão dele, desse, qual que seria o propósito de tudo? Na verdade, por ele já ter tanta coisa, já tendo conquistado, acaba que justamente ele entrou nessa questão dessas perguntas por causa da falta de desejar mais coisas, né? Por ter conquistado tudo, entra meio que nesse vazio. Para que ter isso tudo se no resta depois é a morte? Coisa do tipo. Então, para onde vai isso tudo? E meio que vai começar falando isso, quando a gente perde muito esse desejo, esse prazer de obter as coisas, enfim, que isso vai perdendo o sentido um pouco, de alguma forma caminhando para essa perda de sentido da vida. Então ele vai questionar isso. Outra coisa que ele começa abordando nesse livro, que eu achei interessante, é a questão da prática, às vezes, que a gente faz muitas vezes, as pessoas de alguma forma geral, de alguns hábitos, ou fazer o sinal da cruz de alguma forma, ou rezar, porque a gente aprendeu assim, como quando crianças, e faz isso, continua fazendo, mas sem significado, sem representar algo, sem entender o que aquele gesto ou que aquele momento significa de fato. Ele começa depois falando isso e que depois de um tempo ele parou, né, justamente porque ele estava fazendo isso de uma forma de repetição, sem entender o porquê ele fazia isso. Então tem esse momento que é bem interessante de acompanhar e até o momento que depois ele volta a rezar, né. Então ele perde esse contato com Deus, esse contato inicial, que virou uma coisa automática, sem fundamento, algo que é ensinado, mas depois ele começa a encontrar essa resposta e ele vai voltar a rezar. Então eu achei uma coisa bem interessante de balancear, enfim, de fazer esse paralelo aqui. E ele também, nessa questão, ele vai procurar então respostas, muito voltada na ciência, na lógica, na razão, essas ciências experimentais. E aí ele entra no erro, porque ele está querendo explicar algo mais voltado do infinito, usando coisas racionais, né, artifícios racionais.
E isso meio que você não vai obter essas respostas. E ele só vai compreender isso, né, depois que ele vai ter mais contato, principalmente com os mujiques, né, que são aquele povo camponês, aquele povo trabalhador, povo simples, enfim. Ele vai entender que aquela vida que ele leva, né, aquela vida de elite mesmo, né, dessa questão de ser da elite, ter muito dessa condição dele, depois até ele vai se referir à condição dele de outros escritores, enfim, como sendo parasitas. Então, essa questão desse intelectual aí que não tem realmente resposta, na verdade faz muitas perguntas. E esse povo, os mujiques, a forma como eles vivem, a questão de estar lá no trabalho, de ver valor na vida, ver sentido de alguma forma naquela dia a dia deles, quando ele começa a se aproximar desse povo e ele começa cada vez mais entender de alguma forma o propósito das coisas, né? Então ele começa a entender que a fé seria um elo de alguma forma de ligação dessa questão do racional com essa questão do infinito, que seria a vida, né? Dessa forma que a gente tem a tentar, como que a gente deixa a nossa continuidade de alguma forma. Ele diz que a questão de você ensinar, né, até de escrever, né, é uma forma de você deixar de perpetuar a sua vida de alguma forma. Mas que ele começa também a ter outros questionamentos, porque se ele não tem as respostas da coisa, o que que ele vai ensinar? Então ele fica muito nesse conflito, você tem muito desses momentos dele se questionando, dele se punindo de alguma forma, dele dizendo que ele não tá certo, que ele não tá digno, enfim, mas quando há esse encontro com esses mujiques, enfim, quando ele começa a observar e viver mesmo mais próximo, que ele começa a entender o que falta mesmo é essa questão, né, de uma posição que ele ocupa, que tem tudo, e que não observa certos detalhes que os mujiques, né, que esse povo aí estabelece para a sua vida. Então, é esse estilo mesmo, né? Então ele redescobre então a questão da fé, então ele vai olhar muito isso, então ele vai acabar menosprezando, né, distanciando mais dessa vida de status, mas priorizando então essa essa esse jeito melhor de se viver, né, dessa forma mais simples, enfim, que aproxima ele e que aí ele vai perceber que não é para você questionar, mas para você viver mesmo a vida dessa forma aí, dessa forma simples. E aí tem uma parte aqui que ele identifica muito isso. Olha, a fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. A fé é a força da vida. Se o homem vive, ele acredita em alguma coisa. Se não acreditasse que é preciso viver para alguma coisa, ele não viveria. Se ele não vê e não entende a ilusão do finito, acredita nesse finito. Se ele entende a ilusão do finito, deve acreditar no infinito. Sem fé é impossível viver. E aí ele compreende, então, né? Então, nesses momentos aqui, que é bem impactante do livro, então, desse reencontro, desse encontro e reencontro, na verdade, dessa conexão que ele vai estabelecendo e de ver a fé como algo muito importante, até que ele vai voltar realmente para Deus. Só que o Deus dele aqui não é um Deus religioso, é um Deus que é responsável, né, de alguma forma, por essa questão da fé, mas ele não gosta muito dessa questão da igreja, né? Então ele tem esse problema com a igreja, inclusive ortodoxa, tanto que esse livro ele é escrito em 1882 e em 1902, 1900, acho que é 1901, ele é excomungado, acho que é 1901, isso, ele é excomungado. Então ele perde a igreja, mas ele não perde a fé. A fé é algo importante para a vida dele, ele tem a fé, mas ele não gosta muito das regras ditadas de alguma forma pela igreja. Então, assim, é um livro muito impactante, bem forte, tá? De você repensar valores de vida, de você estabelecer, enfim, de alguma forma, sentido na vida, né? A gente busca muito isso, eu acho que é algo bem interessante mesmo de você acompanhar, dessa pessoa que tá nessa angústia da vida e de você começar a se encontrar de alguma forma nela. Então, realmente é uma leitura que marcou bastante aí em janeiro, gostei muito, muito dela. Então, ela tá entre 4 estrelas e meias aqui, com certeza, esse livro. Agora vamos para uma que brigou muito com Tolstói aí, mas eu acho que ela ganhou com certeza quase 5 estrelas, tá? Estou falando então de Ben-Hur, do Lew Wallace, esse grande clássico cristão, um grande romance histórico, épico, né? Então, assim, tem várias nomenclaturas para esse livro. Esse livro aqui surgiu na minha vida a partir da leitura de Quo Vadis,
que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, né, de 2025. Já falei tanto desse livro em Covardes aqui no canal, vou continuar falando, um livro extremamente viciante. E Ben-Hur foi quase tão viciante quanto Covardes, tá? Ressaltando só algumas pequenas passagens aqui que acabar, assim, ficou mais, a leitura ficou mais impactada aqui, empacada de alguma forma, mas o início, até o momento aqui que tem a questão de uma vingança, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, e depois, assim, você não quer largar enquanto não descobrir o que vai acontecer, enfim. O que fala essa história? Nós temos aqui muitas coisas, nós temos, tem esse pano de fundo religioso, porque essa história aqui se passa nos tempos de Cristo. Covardes, ela se passa pós, né? Depois, então, nós temos as figuras dos apóstolos mais velhos, enfim, temos a perseguição aos cristãos, então lá Jesus já foi crucificado, já teve a ressurreição de Cristo, enfim. Aqui não, nós acompanhamos o livro com a presença dos três reis magos. Assim que abre esse livro, é com os três reis magos, e eles, como que ocorreu o chamado de cada um deles, né? Do Melquior, do Gaspar e do Baltazar, como eles seguiram a luz de Belém, até o nascimento de Cristo, até vê-lo na manjedoura, enfim. Tem todo esse início aí bem interessante, bem trabalhado, bem escrito. Aí você é apresentado, então, a figura de Judá Ben-Hur, que é um personagem fictício, né, que tem um romance histórico, enfim, e que se passa, então, a vida dele vai se entrelaçar em vários momentos aqui no livro com a história de Jesus. Então, em vários momentos aqui na narrativa, eles vão se encontrar e vão ser responsáveis por viradas bem importantes aqui da história. Então, ele é um nobre judeu, o Judá, tá? Então, e ele acaba que ele vai ser traído por um amigo dele, né? Então, ele tem um amigo romano que desde criança, enfim, mas ele se encontrou recentemente com ele, viu que ele está muito mudado, tem princípios, valores, né? Nessa questão das brigas entre judeus e romanos, dessa questão do domínio romano, enfim, dessa questão de tudo dessas questões religiosas do momento, das questões políticas, de Roma querer mandar em tudo, enfim. E acaba que ele se decepciona muito com esse amigo, mas vai ter um incidente ali que esse Messala, né, que é o amigo dele, vai ser responsável, então, por condená-lo e condenar sua família. Então ele não vai nem saber o que aconteceu com a irmã e com a mãe dele, vai perder tudo, e enfim, ele vai ser condenado para as galés. No momento que ele vai ser levado, está sendo arrastado, que vai dar o primeiro encontro, então, de Judá com Cristo. Ainda, né, mais novo, enfim, Cristo vai ser aquele que vai estender, vai lhe dar água. Então, é uma figura, uma passagem assim bem bonita ali na história, enfim, acontece bem mais ou menos, eu acho que eu marquei, isso, eu marquei aqui. Então, tem muita coisa até esse pedaço, tá? Mas tem esse momento aqui que é bem marcante, bem bonito de ser lido, enfim. E aí vai aparecer, começa novas reviravoltas. E falar em condenação à galé, tem outro livro que eu vou falar daqui a pouco para vocês, de leitura em andamento, que também tem isso, de alguma forma, nas minhas leituras do mês. Vocês vão ver que tem algumas temáticas, né, que acabaram se repetindo. Enfim, só que enquanto ele tá ali nas galés, enfim, ele tem esse pensamento muito do ódio, da vingança, de querer saber principalmente como tá a sua família, né, sua mãe, a sua irmã, enfim. E vai acontecer alguma coisa ali, tá? Um outro incidente de alguma forma ali que ele vai acabar adotado, então, depois por um romano. E com isso ele vai ser bem educado, enfim, ele vai ter instruções, enfim. E isso vai dar muito munição para ele de alguma forma, para ele poder se vingar desse Messala, enfim, dessas coisas todas. Então isso você fica muito vidrado nessa questão, meio que aquela coisa meio estilo Conde Monte Cristo, de alguma forma bem entre aspas, assim, mas de você querer saber o que vai acontecer ali. Então tem esse pano de fundo religioso, mas tem essa questão da traição, dessa vingança, de você querer saber o que aconteceu com a família dele, e você quer ficar lendo ali. Então vai ter uma famosa ali corrida de bigas, em que ele vai tentar se vingar desse Messala, enfim. Então, tem isso acontecendo. Depois que acontece essa corrida de bigas, a leitura dá uma parada ali, vai acontecer encontros com outras figuras, por exemplo, ele vai encontrar, na verdade, Baltazar, mais velho já aqui, enfim, tem a filha do Baltazar, então vão ter outros encontros aqui, principalmente passagem do Judá com a filha do Baltazar, ela é bem paradinha aqui a leitura, enfim, mas aí depois volta a questão seguinte, depois que ele se vinga, o que ele quer mais? Para que ele vai querer continuar tendo ódio? Para que ele vai querer continuar se vingando? Enfim, do que? E aí vai começar a questão desses pensamentos e vem aquela questão, né, do Messias, do rei dos judeus, enfim.
e essas conversas que ele vai aparecendo, principalmente com Baltazar, com outras pessoas ali, e aí ele vai tendo uns encontros ali com Cristo de alguma forma, ele vai presenciar esses milagres, e ele vai começar a entender um pouco do propósito da vida de alguma forma, vai entender um pouco da questão da fé e de que significa esse rei dos judeus, porque ele entende o rei dos judeus como algo político, como que fosse um rei que precisasse de um trono, de alguma coisa desse jeito. Ele não vê como que é um rei para a humanidade. E você acompanhar essa mudança de pensamento e à medida que ele vai presenciando os acontecimentos, que vai tendo as conversas, que vai entendendo o que significa alma, o que significa ressurreição, o que significa todos esses conceitos, é muito bonito de acompanhar. Então é algo muito transformador. E aí você vai se deparar então nessa parte que mais no final, realmente a questão de Cristo sendo banhado ali no Rio Jordão, você vai ter várias outras coisas ali, até que você vai ter a crucificação de Jesus. Então, todos esses acontecimentos ali no final é muito bem retratado, bem descrito, e você fica muito preso ali. Então, um livro que me prendeu bastante, digamos que em 90% dessa leitura eu fiquei presa, então, tirando só 10% aqui, que deu aquela parada, acho que é por isso que eu não consegui favoritar essa obra, mas que com certeza ela ficou na minha melhor leitura de janeiro, com certeza, e tenho certeza também que vai aparecer entre as minhas melhores leituras do ano. Tá? Então, assim, é um livro que eu gostei muito, de forte significado, e também ele estabelece muito essa questão de fé, e ele mexe isso com a gente, né? Um livro escrito em 1800, acho que não sei se eu falei, de 1880, então é realmente, né? E foi muito bem vendido nos Estados Unidos, um grande clássico realmente mundial, enfim. Mas a questão é isso, em ver que o poder, principalmente daquela questão da crucificação em si, que ele vai presenciar de alguma forma ali, que ele vê que o poder, a vingança, essa questão não é algo muito forte, não é o que nos move. O que nos move é a compaixão, o amor, que é isso que Jesus ensina a gente a ter. Então, assim, é um livro tocante, assim, muito emocionante. E aí, eu separei uma parte aqui para ler para vocês, assim como eu fiz com os outros livros, que eu marquei aqui é o seguinte, olha: é louvável buscar compreender um fato, mas tentar compreender o poder divino é impossível. Quem esperar por tal entendimento morrerá sem consegui-lo. Então, de alguma forma, ele também conversa muito com esse meu livro que eu li, de uma confissão do Tolstói, da procura do sentido da vida, enfim. Essas foram as minhas leituras concluídas de janeiro, mas estou com 3 leituras em andamento, vindas em janeiro, né? Eu fiz 3 leituras que não finalizei, que estou levando aí para fevereiro, enfim. A primeira delas, vou falar dessa aqui primeiro, né? Que essa aqui é a que eu já li mais, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Essa aqui é a leitura conjunta aqui do meu clube do livro. Eu tenho um clube que é o Tagarelando sobre clássicos. Então, ao longo de 17 semanas, então é uma leitura que vai se estender até dia 1º de maio. Então, dependendo de quando você assistir esse vídeo, pode ser que ainda você queira participar. Enfim, eu tenho disponibilizado vídeo lá no Cartaz, enfim, comentando cada uma das metas da semana. 2 vídeos por semana, mais ou menos, que eu libero. E também acompanhando minhas notações, destrinchando com vocês tudo que eu tenho marcado no livro, enfim, comentando por dentro, enfim, cada passagem. E detalhando bastante. Então, nós lemos até a página aqui, nessa edição aqui da Martinha Claret, até a página 345, que cobre toda a primeira parte, que é a parte relacionada a Fantine. E eu tenho que falar para vocês que eu estou completamente apaixonada por esse livro. É meu primeiro contato com o Victor Hugo. Eu não assisti nada relacionado aos Miseráveis, tá? A única coisa que eu já assisti é o trailer. E nunca assisti a um musical, enfim. E é um livro que você fica, ai, é o tamanho, mas você não sente passar essa leitura. Eu sempre, quando eu termino a meta da semana, fico louca para gravar, enfim, o conteúdo, porque eu quero voltar e continuar a leitura. Porque o Victor Hugo, ele escreve de uma forma simples, poética, e a forma como ele vai abordando os assuntos e vai os símbolos que ele deixa num texto escondido, a brincadeira com palavras que ele vai fazendo, denunciando coisas, é muito bem construído, é muito forte, é muito potente. A forma como personagens, como o Jean Valjean, como o Bispo Myriel, como a Fantine, como tudo vai sendo construído, todo o passado deles, cada atitude, cada gesto, e como que o Victor Hugo ele coloca
perguntas para o leitor, na verdade, diretamente ou indiretamente, se é possível a pessoa ter essa convicção, se é possível você ser dessa forma, se é fácil ser bom, se é fácil ser justo. Na verdade, é fácil ser bom, o difícil é ser justo. E ele vai falar muito dessa questão do que é ser bom, do que é ser justo, o que a sociedade faz. Na verdade, a sociedade condena aquelas pessoas que ela mesma cria. Na verdade, pessoas como Jean Valjean, que rouba um pão por necessidade, até a verdade, para questão de conseguir tirar a fome, né? Na questão de porque seus sobrinhos estão passando fome, enfim, por isso, de saciar a fome, fugiu minha palavra, de saciar a fome, enfim, de seu sobrinho, condenado a 5 anos nas galés, enfim, por isso, e depois aumento de pena, enfim, ele vai ficar 19 anos preso. O que acontece, o passado da Fantine, e o que vai levando ela, e como a sociedade se comporta, e como que essas pessoas, elas têm um rótulo perante a sociedade, como a sociedade já condena pelos atos do passado, uma sociedade que não deixa essas pessoas voltarem a estar lá, a frequentar, né, ser bem vistas de alguma forma, que o que vale é o que a pessoa fez, então os atos bondosos que ela pratica no dia não são suficientes, que tudo que você faz de bondade, enfim, chama atenção, porque assim, a pessoa não pode ser boa assim, não é possível, tem alguma coisa errada. A forma mesquinha que a sociedade se comporta muitas vezes, por simples fofoca, por simples curiosidade, em procurar saber mais da vida do outro, e vai dando dinheiro, inclusive, para pensar, descobrir mais. E isso, o impacto que isso vai ter depois na vida, por exemplo, da Fantine, é angustiante. Você vê o desdobramento dessas histórias aqui, mas você se conecta absurdamente com os personagens. Então, é uma leitura que eu tô gostando dessa forma, ela é viciante, você quer até ler mais, mas como tem essas metas ao longo de 17 semanas, eu acho que tá bem interessante, porque faz que eu tenha mais calma, não queira terminar logo essa leitura, porque ela é muito rica em detalhes e esses personagens, você fica muito afeiçoado, você sofre com eles, com os dilemas que eles vão enfrentando. Uh, sabe, tem momentos aqui, gente, é de chorar, é de uma sensibilidade muito, muito grande, mas não quero me adentrar muito nesse vídeo aqui. Como eu disse pra vocês, eu li até esta parte, tem aqui a marcação, até essa parte aqui do livro aqui, então tem muita história aqui ainda. Eu vou começar a famosa digressão de Waterloo aqui do Victor Hugo, então estou bem empolgada por isso. Mas depois a gente vai conversar mais sobre. Enfim, estou muito animada com essa leitura. Então, assim, muito contente de estar finalmente lendo este grande clássico, esse baita de esse calhamaço. Outra leitura que vem me acompanhando aqui, tá? É David Copperfield, de Charles Dickens. Aqui é um livro meio de graceira no início, né? Então a gente tá acompanhando essa vida do Dickens. De alguma forma, né? Porque ele é um romance meio que autobiográfico, que inclusive esse aqui é o filho preferido do Dickens, né? Em que o David Copperfield ele só sofre, praticamente é isso, nessa parte que eu li. Agora que tá começando a melhorar um pouco a situação para ele, então a minha leitura está aqui em 32%, mais ou menos aqui que eu li, tá? Então, assim, no dia que ele nasce, o pai morreu, enfim, ele vai ter um padrasto que só vai fazer mal a ele, a mãe dele vai morrer. Gente, isso acontece logo no início, tá? A escola dele tem um diretor horrível. Então, assim, tem muita coisa ruim que tá acontecendo na vida dele, a forma como ele é tratado, as coisas que são do que ele é privado de ter, do que ele é privado de viver. Você vai deparando aqui com personagens, assim como a Peggy, como também a tia dele, que vai depois aparecer na vida dele, de alguma forma, né, voltar na vida dele. Enfim, os personagens são bem cativantes. Aqui é bem tipo um baita de um novelão, muito bem escrito. Então os personagens aqui são muito bem construídos, então você fica bem presa aqui nessa história. Eu só não avancei mais na leitura, porque essa aqui é a minha leitura do Kindle. Eu sempre deixo uma leitura para o Kindle, mas eu estou no momento da leitura que eu estou cogitando a voltar a ler na edição física. Eu estou lendo, inclusive, na edição da Penguin, que eu estou achando até mais palatável, né? Estou achando mais gostosa de fazer a leitura, mas eu já passei minhas marcações para a edição física. Então, assim, como eu estou lendo no Kindle, e eu estou lendo mais antes de dormir, enfim, tô lendo mais devagar, né? Não consigo ler tanto por dia desse livro, tô lendo aos pouquinhos mesmo. Mas eu tô no momento ali
que eu não tô conseguindo parar de ler. Então, não sei se vou continuar lendo no Kindle ou se vou passar para edição física para andar mais com essa leitura e depois trocar a minha leitura do Kindle, enfim. Estou gostando bastante, mas depois a gente também conversa mais sobre essa história aqui que está, assim, maravilhosa. O dia que quiser, perfeito, assim, apaixonadíssima. E por fim, então a leitura que eu comecei falando para vocês, que eu comecei em janeiro, Grande Sertão Veredas. Essa aqui eu estou bem no início, também estou lendo bem devagar, também apreciando bastante a leitura. E aqui a questão de você ter esse grande monólogo praticamente de Riobaldo, relembrando suas épocas de jagunço, enfim, a questão de também do que acreditar, né, do que não acreditar, um pouco de alguma forma de fé, de alguma coisa relacionado à responsabilidade do que se tem, do que se faz ali, do questão do sertão, de um lugar físico, ou de ser também uma condição, a questão da maldade, onde que está. Então, tem coisas assim que eu estou acompanhando a construção disso, está muito bom de ser lido. É uma leitura que é tida como desafiadora, sim, mas no momento que você se encontra ali com aquelas palavras, com aquela sensação da leitura, é muito prazeroso. Enfim, eu quero me adentrar mais nessa leitura agora em fevereiro. Eu li pouco dessa obra aqui agora em janeiro, e eu quero tentar priorizá-la mais agora em fevereiro, tentar terminar de fevereiro para março, no máximo, pelo menos esses 2 livros aqui agora, tá? Os Miseráveis, como eu disse pra vocês, vai levar até maio, porque é a meta da leitura conjunta, enfim. Como vocês puderam ver, né, ficou um pouquinho longo o vídeo, mas é porque realmente são leituras que me marcaram muito. Eu quis comentar um pouco como fosse uma mini resenha de cada uma delas. Tô pretendendo trazer vídeo pelo menos talvez de Ben-Hur, não sei. Depois deixa aqui nos comentários qual dessas leituras que eu concluí em janeiro vocês gostariam de ver um vídeo realmente separado ali, voltado para elas, enfim, tá? Eu quero tentar fazer mais isso ao longo dos anos, daquelas leituras que me marcaram, pelo menos a favorita de cada mês, ou as 2 melhores de cada mês, enfim. Mas como vocês puderam ver, de alguma forma, janeiro aqui foram leituras voltadas muito para essa questão do ser humano, dessa questão da briga do interior do ser humano, de alguma forma voltada pela busca do sentido da vida, pela a questão da fé, de alguma forma, como a questão de uma confissão do Tolstói, mas a questão também de Ben-Hur, que eu achei um livro muito bem escrito, que eu amei, e que, juntamente com o Covades, criaram um esquema de pirâmide literária absurda, que eu vou fazer um vídeo em breve para vocês, tá? Do esquema como ele está, né? Como que começou com Covades, com B.U., Manto de Cristo, enfim, Últimos Dias de Pompeia. Tem vários livros aí para indicar para vocês, que eu já li, né? E um que eu pretendo ler esse ano, enfim. Me contem aqui as leituras que vocês fizeram em janeiro, o que vocês pretendem ler em fevereiro, tá? Talvez eu fale em outro vídeo minhas leituras que eu tô pretendendo em fevereiro, que eu já comecei, tá? Estou gostando bastante do que eu estou lendo, e em breve eu compartilho com vocês, tá? Vamos conversar aqui nos comentários, tá? Lembrando sempre, nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar, e os links estão todos aqui no box de descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.